Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é sábado, dia 3 de junho. A gente resolveu fazer o vídeo no dia de hoje justamente para deixá-los mais informados, porque hoje a gente tem muita informação de qualidade para vocês aqui no canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês porque a gente ultrapassou a marca de 1.500 inscritos. Pessoal, para quem é novo no nosso canal, a cada 100 novos inscritos do canal, a gente sempre comenta com vocês aqui, agradecendo o prestígio que vocês dão para o conteúdo que a gente fornece para vocês, que reflete a movimentação aí mesmo do investidor estrangeiro no nosso mercado. A gente sempre trabalha com duas fontes. A gente coloca aí a movimentação por parte deles divulgada pelo próprio site da Bolsa. A gente vai comentar isso com vocês no dia de hoje, com o fechamento de maio, e também por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. E realmente eles fazem muita pressão, pessoal. Então, para a gente deixar o nosso vídeo bem dinâmico, vamos começar com o ambiente gráfico. A semana foi uma semana negativa. A gente devolveu praticamente toda a alta que a gente teve na semana passada. E conforme a gente comenta com vocês, pessoal, ontem a gente encerrou a semana e a gente conseguiu verificar que calçada pela movimentação de venda por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Da mesma forma que na semana passada a gente subiu com o auxílio deles. E olha que interessante, pessoal, vamos já direto comentar com vocês aqui esse ambiente de fluxo de base semanal, que a gente vai conseguir perceber que nessa semana a gente caiu 2,46. Na semana passada a gente tinha subido 2,31. E eles comprando, e nessa semana 2,46. Aí você comenta, mas espera aí, eles estão comprando aqui, Renato? Pessoal, para quem é novo no canal, simplesmente eu falo isso desde a nossa criação praticamente. A gente tem o fluxo do mercado à vista, que não tem vencimento, e a gente tem o fluxo do mercado futuro, que são os contratos que possuem vencimento a cada 2 meses. Então, toda a pressão que eles conseguem fazer, pessoal, é muito mais efetivada através dos contratos futuros do Ibovespa. Exatamente nessa semana, venderam 700 milhões de reais. E aí, calçou essa queda para o nosso mercado. Diante dessa compra que eles tiveram no nosso mercado à vista, pessoal, dá uma olhada aqui na variação dos ativos que eles compraram e venderam nessa semana. Variação média dos ativos que eles compraram, 1,87, mas dos ativos que eles venderam, 1,58. Tá aí a expertise. Mesmo numa semana compradora, os ativos que eles mais se movimentaram no nosso mercado, eles conseguiram aí ficar praticamente no 0 a 0 com uma leve projeção de lucro. E a gente consegue mensurar isso e as pressões que eles fazem. Nessa semana, a gente teve aí como destaque de ponta compradora as ações da Raia Drogasil, agora chamada de RD, batendo aí valores e patamares históricos. E vocês que acompanham nosso canal já sabem a quantidade de vezes que a gente chegou a comentar sobre o fluxo estrangeiro nessa companhia. Na semana passada, o ativo subiu mais de 5% e eles compraram quase 50 milhões. Nessa semana, o ativo subiu mais 2,23 e eles compraram quase 20. A gente teve também, depois de Raia Drogasil, a gente teve aqui as ações da Qualicorp, uma alta de 0,84 na semana. Na semana passada, o ativo tinha subido praticamente 6%. E também na semana passada, o fluxo comprador de quase 50 milhões por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Mais uma vez, eu comento com vocês, o nosso canal não é um canal de call de compra e não é um canal de call de venda. Bom, se a gente comentar da ponta vendedora, a gente teve aqui como carro-chefe na semana as ações da Brasil Foods. Pessoal, e aqui uma venda mais expressiva e o ativo caiu aí mais de 8%. A gente viu que na semana passada eles atuaram numa ponta compradora no ativo, o ativo subiu. Na semana anterior, que foi a semana do crash, eles andaram com uma ponta vendedora bem expressiva no ativo e o ativo também teve uma queda mais expressiva. Então, é um ativo que está sendo bem aderente em relação ao fluxo, já que nessa posição de maior prazo, a gente sempre comenta com vocês que é um ativo que tem uma ponta compradora por parte deles. Bom, seguida aqui de Brasil Foods, a gente teve aqui as ações da Petrobras, as ações aí preferenciais caindo mais de 4% e quase 100 milhões de vendas. A gente teve também aqui de destaque de ponta vendedora, Smile com uma venda aí de 23 milhões, o ativo caindo 4%, e também as ações da Estácio, que tiveram uma queda superior a 5% e eles andando com uma ponta vendedora. Lembrando que na semana passada eles compraram Estácio e Estácio subiu. E no caso desse setor de educação, se vocês verificarem, pessoal, eles estão atuando com uma ponta compradora em Croton, mais de 130 milhões e vendendo Estácio. No caso aqui, tomaram também ré em Croton. No caso aqui, 5,33 nessa semana. Mas é como a gente sempre comenta com vocês. Nessa semana, o ativo de maior ponta compradora por parte deles foram as ações do Banco Bradesco. E o ativo caiu 3,08. E conforme a gente está sempre comentando com vocês aqui no canal, no setor bancário, quem que eles dão preferência? Bradesco e Banco do Brasil. E no caso das ações do Itaú, eles têm uma aversão um pouco maior em relação a esse ambiente comprador desse curto prazo, conforme a gente comenta com vocês. No caso do Itaú, na semana passada, eles venderam cerca de pouco mais de 100 milhões no ativo, com o ativo subindo 1%.
Quando chegou nessa semana, o ativo caiu 1%, eles recompraram aí boa parte dessa movimentação. E como a gente comenta com vocês, pessoal, como eles fizeram pressão de venda dos nossos contratos do Ibovespa Futuro, naturalmente ia fazer pressão de quê? De queda para o nosso índice. E quem que sofre mais? Os ativos de peso. Setor bancário, no caso aqui, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Também, no caso, a gente teve aí Petrobras com uma ponta vendedora por parte deles e a gente ajudando a empurrar o nosso índice para baixo. E até no caso de Ambev, que teve uma desvalorização na semana de 1,89 e eles atuaram com uma ponta vendedora aí de quase 10 milhões no ativo. Então, pessoal, mais uma vez a gente fica aí sempre atento em relação a essa movimentação, porque nesse gráfico de evolução semanal, para quem é novo no canal, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. A gente faz esses vídeos aqui desde julho do ano passado. Eles perdem, tem semanas que eles perdem, mas é devastador as semanas que eles são ganhadores aí para o nosso mercado. Vamos comentar aqui com vocês já a movimentação que a gente traz em relação àquela movimentação do Ibovespa, do mercado à vista e também do futuro. Se a gente verificar aqui nessa semana, pessoal, olha o que aconteceu. A gente realmente teve essa queda, 2,46. E se a gente somar o fluxo do mercado à vista e futuro, a gente teve aqui um ambiente vendedor de pouco mais de 400 milhões. Da mesma forma que na semana passada a gente subiu 2,31 e a gente teve um fluxo comprador de pouco mais de 600 milhões no nosso mercado. Esse estudo aqui, pessoal, já está completando 46 semanas. Se vocês verificarem aqui, das 46, 32 semanas o fluxo está indo na mesma direção da evolução do mercado. Pessoal, é um percentual muito alto de acerto. A gente não ia deixar essa informação disponível para vocês aqui no canal, e eu já trabalho com fluxo há muitos anos, se não fosse uma informação relevante. Então nessa semana que a gente caiu, basicamente puxado aqui, pessoal, pelo mercado futuro. Da mesma forma que eles venderam 2 semanas antes do crash, conforme a gente falou do vídeo da semana passada, a gente não sabia o motivo de tanta venda, era uma venda superior a todas as parciais semanais que a gente tinha comentado com vocês, sendo que 2 semanas depois veio o crash e eles compraram a rodo. Na semana passada eles ficaram praticamente no 0 a 0 e nessa semana uma ponta vendedora aqui em relação a essa barra mais escura que reflete os contratos do Ibovespa Futuro. Vamos comentar aqui sobre os nossos contratos, tanto do Ibovespa e dólar, porque na semana, conforme a gente já viu, a gente teve aí um fluxo vendedor, no caso deles, no contrato do Ibovespa Futuro e no caso do dólar, pessoal, um ambiente comprador para essa nova série que teve maior liquidez a partir do pregão de quarta-feira. Então, no caso aqui do dólar, a gente teve uma alta no pregão de quinta, ontem a gente teve aí uma baixa para o ativo, só que eles ficaram praticamente no 0 a 0. No caso aqui dos contratos do Ibovespa Futuro, aquela venda que a gente teve aí mais expressiva no encerramento do mês, né, onde que a gente teve aí no dia 31 uma baixa mais expressiva para o nosso índice, a gente chegou a cair mais no pregão de quinta, eles tiveram uma ponta leve de compra e no pregão de ontem a gente fechou praticamente no 0 a 0 e eles compraram mais um pouco aqui dessa movimentação. Lembrando que eles começaram a vender, pessoal, quando o nosso mercado ainda estava com gás de compra. Se vocês perceberem aqui, o pico de 1.700 ele se deu basicamente nessa movimentação que a gente teve aqui no pregão do dia 24 de maio. A partir daí, eles foram reduzindo as vendas, o nosso mercado ainda deu um gás, ainda fez uma máxima de fechamento aqui em 64.470, eles já estavam atuando numa ponta vendedora, sendo que no pregão de quinta-feira, eles intensificaram essa ponta vendedora, ajudando a empurrar o preço para baixo. E por que que o nosso mercado talvez não tenha conseguido cair mais? Pessoal, porque nesses 2 últimos dias, eles não fizeram muita questão, mas uma ponta compradora que ajudou aí a dar uma certa estancada para o nosso mercado. Encerrando aqui essa parte das corretoras estrangeiras, pessoal, a gente vai falar agora sobre o fluxo oficial estrangeiro divulgado pelo próprio site da Bolsa. Conforme a gente comentou com vocês, a gente tem aí um atraso de 2 dias de pregão em relação à divulgação pelo próprio site. Então, o que aconteceu no mês de maio, pessoal? O Ibovespa caiu 4,12. E olha o que o investidor estrangeiro fez no nosso mercado, pessoal. Ponta compradora de 2.100. O que o investidor pessoa física fez? Ponta vendedora de 560 milhões. Nesse caso desse mês, pessoal, o investidor pessoa física realmente agiu nessa ponta certa do mercado que caiu 4,12. Só que, se vocês perceberem, essa ponta de venda mais expressiva por parte do investidor pessoa física ocorreu exatamente no dia do crash, onde que os ativos abriram lá embaixo e simplesmente a grande maioria deles se recuperaram. É claro que o ambiente vendedor, a gente teve aí também o fluxo vendedor por parte do nosso investidor institucional. Enquanto o institucional estava vendendo,
principalmente no dia do crash, conforme a gente chegou a comentar com vocês, veio o investidor estrangeiro para colocar, ó, vem cá, me dá essas ações que eu vou colocar aqui nas minhas respectivas carteiras. Mais uma vez, comentando com vocês, o nosso canal não é call de venda, o nosso canal não é call de compra, mas a gente sempre procura mostrar para vocês, principalmente no caso do mercado à vista, que não tem vencimento, essa apetite por parte deles. Para complementar esse vídeo aqui, a gente simplesmente tem essa evolução, pessoal, dos últimos 23 anos. Essa linha aqui em azul, para quem é novo no canal, é o Ibovespa cotado em reais, já com a cotação do pregão de sexta-feira. No caso aqui, dessa linha verde, é o fluxo estrangeiro, acumulado dos últimos 23 anos, desde 1994. No caso aqui, em vermelho, a gente tem aqui a evolução do índice Bovespa em dólar. E mais uma vez, a gente já chegou a publicar algumas vezes aqui no nosso canal esse quadro. Dos anos de 2012 até agora, eles pularam de 15 bi de compra para 84 bi de compra. Ou seja, quase 70 bilhões de reais, enquanto o nosso mercado ainda estava caindo. A gente chegou a passar de 60 para 43. E se a gente verificar lá do pico, quando a gente fechou a base anual de 2010 próximo de 70 mil pontos, a gente estava de quase 70, caiu para 43. O Ibovespa em dólar, pessoal, caiu de 41 para 11. E se a gente verificar, em 2011 o dólar era cotado a 1,50. A gente chegou a bater 4,20 no ano passado. Quer dizer, a bolsa ficou mais barata ainda para o nosso investidor estrangeiro, que a gente sempre acompanha aqui com vocês no canal. Então, vamos sempre ficar de olho, que é o nosso intuito do canal, deixá-los sempre informados. Seja uma movimentação de longo prazo, seja uma movimentação de curto prazo, para que vocês fiquem antenados nesse tipo de participante. Um forte abraço a todos. Se você gostou do vídeo, não esqueça, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e vamos realmente aumentar a nossa comunidade das pessoas que ficam ligadas nesse fluxo por parte do investidor estrangeiro. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!